Bem, pessoal, vamos mais um vídeo agora mostrando o nosso protótipo de sensor para ver cor e intensidade, que é esse sensor aqui, né? Por que é um protótipo? Porque realmente ele não está pronto, ele ainda, como vocês podem ver, tem risco de danificar mais facilmente pela estrutura dele, né? E ele é um amontoado de sensores aqui dentro, que vocês têm que entender o que tem. Primeiro a gente tem esse sensor feito para a categoria de seguir linha daquelas competições, né? Ele é sensor reflexivo. Então esses carinhas vocês já conhecem, já usaram aí como só sensor de linha, e ele simula 4 sensores do Lego, né? Como se estivessem em linha, da forma reflexiva, então ele só vê diferença de branco e preto, basicamente, na intensidade. E nós temos também uma linha desse sensor aqui, e ele está até desse jeito porque a gente corta o pedaço dele mesmo para colocar dentro, para poder ficar mais próximo e não ficar um negócio muito grande, né, desnecessário. Então, a gente corta essas rodelinhas aqui e tem 3 sensores desse aqui. Nós temos também, para reforçar a iluminação, 2 LEDs direcionais aqui, que a gente vai entender melhor para que deles, tá? Bem, esse sensor aqui, pessoal, ele tem uma ideia de você mapeia uma área muito grande do chão ou da frente que você está vendo para detectar padrões de cores, para detectar padrões de intensidade, qualquer coisa que vocês quiserem fazer com esse tipo de sensor, tá bom? Ele pode ser aplicado em diversas condições e ele utiliza também uma porta do Lego. Então vamos conectar aqui. Estou encaixando ele. Reparem que ele vai acender. Como eu estou com flash, não dá para ver, não dá para ter uma noção tão grande da intensidade, mas ele ilumina bem, tá? O chão. E o que acontece? Ó, lá dá para ver até o reflexo, e essas bolinhas brancas dão um efeito até bem legal, né? Esse sensor, ele tem um defeito. A parte de cor dele é muito suscetível à iluminação externa. Então, assim, ele sempre tem que ser calibrado quando muda a intensidade. Vocês têm que prestar muita atenção quando vocês estão usando ele. O sensor já de reflexão infravermelho, ele já tem uma capacidade melhor de absorver, né, de filtrar essa iluminação ambiente, mas fiquem cientes aí que vocês podem ter problemas com a iluminação externa, então tem que saber usar, tá? Ele não é tão trivial assim. Bem, então, aqui eu vou mostrar uma aplicação, né, para OBR, que a gente pode usar esse sensor, tá? Esse sensor ele retorna muitos valores e ele tem também um sistema de calibração dele, por causa dessa questão de luz e tudo, né? Então, o que a gente tem aqui nesse sensor? Nós temos por exemplo, eu estou mostrando para vocês uma função porque a gente precisa de fazer o quê? A gente precisa de calibrar o branco desse sensor, tá? Por que calibrar branco? Que é tipo o máximo dele para ele não saturar. Então a gente tem que saber a saturação do branco. A gente também tem que saber o que a gente considera como preto, para a gente trabalhar só nessa faixa do que a gente está considerando como o mais claro e o mais escuro nosso, tá? E tem os valores dele. Então o que eu vou fazer aqui? Primeira coisa, eu vou rodar os valores rapidinho, só para vocês verem o que vai acontecer. Faltou conectar aqui, deixa eu conectou, já vai rodar. Tá, então o sensor ele tá, como dá para ver aqui, ele tá em pé, iluminando nada, né, a mão aqui. Então se eu colocar a mão, dá para ver que os valores vão aumentando, né? Ó, eu estou mexendo a mão, os valores vão aumentando, mas aqui ele praticamente está retornando valores muito baixos, tá? E como vocês podem ver, vocês até vão assustar falando, nossa, quanto valor! Sim, ele tem muito valor, porque eu já estou passando um monte de informação bruta para vocês poderem escolher o que trabalhar. E essa informação bruta eu vou detalhar com calma depois, tá? Só que a gente precisa de calibrar o sensor. Então, a primeira coisa que a gente vai fazer é entender como que calibra esse sensor. Para eu calibrar o sensor, eu preciso de montar ele no meu robô, para ele ter a altura fixa que eu vou trabalhar com ele. Então não tem robô que eu vou usar meu polegar dessa forma, tá? E eu simplesmente
rodo, por exemplo, a função de calibrar o branco. Lembrando que a calibração ela não precisa ser feita o tempo todo. Você calibrou uma vez, ele guarda a calibração nele, e se você não mudou ambiente, não mudou distância, não mudou nada, não tem por que calibrar de novo o sensor, tá? Ele mantém os padrões certinho. Então eu vou segurar aqui, por exemplo, no branco, né? E vou rodar o código para calibrar no branco. Como é que eu posso fazer? Simplesmente, nesse exemplo aqui, eu vou comentar a linha de rodar os dados e colocar o sensor, e a minha função vai fazer o quê? Ela tem que botar o modo 3, que é o modo de calibrar o branco. Vou esperar um pouquinho, tá? E o retorno, enquanto ele for 0, ou seja, não calibrou ainda, eu fico agarrado aqui lendo o valor. Assim que ele virar 1, eu vou imprimir branco calibrado e vai sair do programa. Simples assim. Então, eu vou rodar. Não está indo, pera aí, vamos matar aí de novo. Vamos lá, rodando. Ele é muito rápido para calibrar, então vou segurar quieto aqui. Calibrou, tá? Ele tá como eu mostrei, né, no vídeo, então já calibrou. Tem um LED embaixo. Esse botãozinho é um botãozinho de reset, tá? Isso daqui não serve para nada. Esse botão é de reset, se você apertar, o sensor reseta e dá 2 piscadas para falar que ele está funcionando. Aqui vocês não vão conseguir ver, e ele vai ficar funcionando, piscando lentamente até conseguir conectar. Ele não pode ficar de hipótese nenhuma aceso, tá? Se ele ficar aceso, ele tá com problema. Então tira o cabo, coloca de novo, qualquer coisa assim. Possivelmente, o que está acontecendo dele tá dando essas outras piscadas? Eu estou deixando no modo calibração. Então toda vez que eu mudo de modo para o modo calibração, do branco, do preto, ele roda a calibração. Se eu não trocar o modo, ele mantém. Então o que aconteceu aqui? Por que ele piscou depois? Eu vou ter que calibrar ele de novo, porque eu levantei ele aqui, o último modo que eu rodei dele foi o calibrar, então na hora que ele reseta, que ele liga de novo, o Lego manda ele para o modo calibrar. Então ele fez a calibração. Então ele fez a calibração do branco desse jeito, os dados iam ficar todos zoados, tá? Então aqui agora a gente vai ter que rodar a calibração de novo por causa disso. Então eu vou botar ele na mão aqui. Vou segurar ele numa distância sempre que eu vou manter o padrão da distância. E vou apertar o F5 aqui para ele rodar. Beleza, rodou, né? Tá calibrado. O LED aqui vai piscar algumas vezes, igual vocês viram quando eu resetei, né? Depois dizendo que ele está calibrado, tá? Que ele rodou a calibração. Agora, eu vou colocar ele na calibração do preto. Então eu venho aqui no código, edito. Aqui, tá? Vocês podem fazer o algoritmo do jeito que vocês quiserem, né? Apertar um botão do... O ideal é o quê? Faz um código só que de calibração, aí você coloca um programa que faz isso, aí você apita, por exemplo, e vai calibrar no branco. Aí você aperta o botão, ele roda a função de calibrar no branco. Aí ele apita de novo, você vai lá, roda a função de calibrar no preto. E assim vai, tá? Se vocês quiserem calibrar, pegar valores para outras cores, qualquer coisa, para fazer umas calibrações mais precisas, aí fica a critério de vocês. Eu só vou ensinar mesmo como é que usa o sensor. Então, agora eu tenho que colocar ele no preto, né? Então, o que eu vou fazer para colocar ele no preto? É importante calibrar no preto apenas a linha de intensidade. Esses sensores não precisam mais, eles só precisam da saturação do máximo, tá? Então tudo tem que ficar no branco. Quando ficar no branco, mas o preto é só esse carinha aqui. Então o que vocês vão fazer? Ó, esses carinhas, eles estão pareados direitinho com o furinho aqui. Então é só por cima aqui, na hora que vocês forem posicionar, põe uma marcação e olhem na linha preta, né? Calibrem dessa forma, coloquem ele ali, ó, para ele ficar basicamente aqui assim, para pegar um preto, tá? Dessa forma. Beleza, colocou aqui. O que eu vou fazer? Eu vou lá e rodo o código de novo para calibrar o preto. E calibrado. Beleza? Então agora, ó, o que eu tenho aqui? Agora eu posso rodar o meu código, porque ele está todo calibrado. Vou rodar o meu sensor. Então eu vou colocar ele no branco primeiro. Algo deu errado nessa calibração. Sim, algo deu muito errado nessa calibração. Reparem que os valores estão esquisitos. Vamos ver o que eu errei.
Vamos lá, vamos calibrar o branco de novo. Eu acho que eu já sei o que eu errei. O bicho estava no branco, eu rodei o programa do branco, ele não rodou a calibração. Porque ele já estava nesse modo quando eu resetei. Então isso vocês têm que prestar atenção, tá? Nunca rodem o código duas vezes no mesmo modo. Muda. Então, para garantir que você sempre vai rodar a calibração, o que é interessante você fazer? Coloque no modo de ler o sensor, que eu vou falar qual que é o número daqui a pouquinho. Leia o valor, mude para o modo de calibração que você quer, porque senão você pode ter problema com a calibração, tá? Eu explicando isso, acabei cometendo esse erro. Sempre que vocês calibrarem o branco, eu estou simplesmente aqui, pessoal, rodando de novo a calibração como eu expliquei para vocês, tá? Agora eu vou calibrar o preto aqui, ó. Tá, botei no preto de novo. Então, o vacilo foi o quê? Ele estava no modo de calibração branco, já tinha calibrado, eu rodei o código sem alternar entre modos. Então, ele não calibrou o branco aquela vez, por isso que os valores ficaram zoados, tá? Porque ele pegou a calibração quando eu estava olhando para o sensor e o sensor estava no nada. Tá bom? É até bom que isso acontece mesmo nos vídeos para vocês verem os problemas que podem acontecer. Então, vou rodar o preto de novo aqui. Sempre que calibrar o branco, precisa de calibrar o preto. Tá? E primeiro a ordem sempre é branco e preto por questões de saturação. Então, ele rodou, já deu que calibrou o preto aqui. Agora sim, se eu colocar o sensor aqui, tem que dar certo, né? Vamos ver aqui. Então, coloquei ele no branco. E agora, como podemos ver, deixa eu travar aqui. Ele está mostrando os valores, como está no branco. Vai dar uma pequena... Basicamente tudo aí, ó, saturado, tá? 100, 100, 100, que é o máximo da intensidade, 127, 127. Tem um menor ali que eu vou explicar mais pra frente. E vocês vão ver que a gente tem um monte de número ali que vocês vão falar, meu Deus do céu, pra que é isso? E é o que eu vou explicar agora, tá bom? Então vamos lá. Vou parar aqui para vocês entenderem. O que nós temos aqui? Tá, vou até aproximar aqui nas descrições. Os primeiros valores aqui é o valor do sensor de reflexão, que são aqueles pretinhos. Como eu falei no início do vídeo, esse sensor simula 4 sensores do LEGO no modo intensidade, que é aquele modo vermelho que dá de 0 a 100. Aqui ele está dando 100 porque eu estava no branco no lugar que eu calibrei. O próximo valor é um sensor de cor, né, com 4 valores, que é o RGB e o Clear. O que acontece? Geralmente quando a gente trabalha com 8 bits, tá? No computador, em qualquer lugar assim, para cada cor, tá? Só que, entretanto, por questões técnicas do LEGO, eu não consigo trabalhar de 0 a 255, que são os 8 bits. Se eu fizesse isso, porque o LEGO ele não aceita valor sem sinal. Para 8 bits, o LEGO trabalha com menos 127 a 127. Então, se eu quisesse mandar de 0 a 255, eu teria que trabalhar com 16 bits. Aqui é o Copilot preenchendo coisa para mim aqui sem eu digitar. Dá 65.535, tá? Só que eu ia dobrar o tempo de transmissão e eu não ia ter, por limitações técnicas do protocolo e tal, não conseguiria mandar tudo que eu quero. Então, eu optei, porque não vai fazer diferença, em trabalhar de 0 a 127, no lugar de 0 a 255. E qual que é a diferença? Basicamente, eu pego o valor e divido por 2. Não vai fazer diferença para um sensor desse, a gente não precisa de tanta precisão. Então, o que a gente tem aqui, pessoal? Nessas cores aqui, ó, todas elas, é como se fosse de 0 a 255, só que eu estou dividindo por 2, tá? Isso aqui é o Clear. Tá vendo que ele não estourou, então isso daqui quer dizer que a gente está estourado, significa que no branco dá valor altíssimo porque é branco, tá? O Clear não tá dando valor saturado, então ele tem como pegar uma luz maior ainda. Eu vou até rodar aqui, olha que interessante, eu vou rodar o código de novo, botar ele no branco, meio que como tava. Agora não tava, ó. Coloquei o sensor no branco, mais ou menos naquela distância, e eu vou aproximar ele mais. Olha que interessante. Eu aproximei, os outros já estão saturados, mas tá vendo que o Clear vai aumentando? Ou seja, com Clear
sem alterar os outros padrões, a gente usa ele simplesmente para saber que a gente está num lugar muito mais iluminado do que o próprio branco que a gente já leu. Isso ajuda a gente ao quê? A tomar decisões de se você encostou demais, se você está olhando fora do padrão ou qualquer coisa assim, tá? Então, dessa forma aí, o Clear ajuda nisso, já que o Clear é simplesmente uma reflexão sem filtro e não dava para usar ele para mais nada, a gente aplicou ele para essa situação aí. Vamos lá então. Então aqui eu tenho, vou pegar aqui, certo? Vou pegar aqui, ó. Aqui eu tenho então um sensor de cor RGBC, o outro sensor, que é o do meio, e o outro aqui, tá? Que é o do outro lado. Lembrando que isso aqui, galera, meio que são as cores brutas e vocês podem usar de algoritmo para fazer o que quiser, tá bom? Esse 10 aqui, o que ele faz? Ele é um sensor que diz a intensidade da luz do sol no ambiente, tá bom? Ele simplesmente diz quanto de infravermelho no ambiente, ou seja, o sol incidindo junto aqui, o meu tem no ambiente. Então aqui já está claro, minha iluminação aberta, então ele está dando um número. À noite, quando vocês forem usar o sensor, vocês vão ver que isso aqui vai dar 0, porque não tem infravermelho externo, tá? Isso, para que tem isso? Se você quiser usar o algoritmo para decidir se o ambiente está muito iluminado, você tem que recalibrar o tempo todo, fazer o que você quiser, você pensa aí no que você pode resolver. Eu simplesmente coloquei a informação, tá? Já que tinha, eu falei, vou pôr. Beleza? Esses outros 3 aqui, eles são cores meio que tipo como o Lego retorna, tá? Qual que é a diferença do sensor da Lego pro meu? Bem, primeiro, o modo cor ele não presta. Eu botei aí, até de curiosidade, ele não é bom. Vocês vê pelo da Lego também, quando vocês vão usar, ele às vezes falha, né? O meu falha também, então eu não recomendo usar isso aqui, eu coloquei de curiosidade, tá? E ele tem algumas cores que não seguem o padrão da Lego, tá bom? Eu coloquei aqui, então eu vou botar algumas cores aqui agora para mostrar para vocês, e ele funciona mais ou menos, não dá para fazer milagre. Então aqui, ó, eu criei aqui o esquema de cor aqui, eu imprimi, tá? E vamos testar. Vou rodar ele de novo aqui, o código. De novo, não garanto nada, né? Porque não é bom esse trem, já aviso, mas tá aí para isso. Então eu vou colocar ele aqui, ó, no vermelho. Ele tá dando, como a gente pode ver, o número 2, que é o red, tá? Agora eu vou colocar ele no amarelo. Ele tá dando o número 3 nos sensores ali, tá? Que é o yellow mesmo. Aí no verde aqui, ó, ele tá dando 6, olha que beleza. Esse verde também ficou meio com a impressão esquisita, cheio de uns pontinhos ali e tal, né? Ele não detectou o verde, ele falou que é uma cor undefined, ou seja, ele não sabe que cor que é, tá? Não funciona legal, mas calibração. Vocês têm que se virar para calibrar isso, tá? Mérito de vocês calibrarem as coisas. Isso aqui ele te ajuda, mas não confia. Usa o RGB ou o HSV que eu vou explicar depois. E o azul detectou 4, né? Ele funcionou. Só que não faz milagre, mas por exemplo, eu tenho outro verde aqui. Esse outro verde, se eu colocar, ele pegou lá, ó, 5. Então, que é a cor do verde. Então, às vezes funciona, dependendo da cor, não funciona. E o preto também funciona. Eu vou colocar ele no preto aqui. Deixa eu posicionar aqui. É difícil a linha só, né? Pequena aqui. Coloquei. Espera aí. Mais ou menos. Ó. Uma ele não está tendo certeza do que é. Os outros 2 ele falou que é preto. Talvez se eu tivesse... eu também, o sensor aqui na minha mão também não fica na altura muito certa, né? Então não é aquela maravilha, é o que eu falei. Cara, não dá pra confiar nesse algoritmo não, tá? Besta quem confia. É só um teste aí que tá do protótipo, já tô mostrando, mas não arrisco, tá? Então vamos seguir agora os próximos dados. O que nós temos nos próximos dados? Nós temos isso aqui, que são 3 cores, que é o HSV, é outro tipo de informar cor. Tá? Aqui tem as posições, né, dos índices para vocês usarem o LAMP device aí. O HSV, a ordem é a mesma, tá, pessoal? Então o primeiro HSV aqui está condizente, que é do sensor, que é a mesma coisa desse RGBC. É só mais um tipo de cor que dá para representar, que diz como cor, saturação e o valor, que é a intensidade. Esse HSV eu uso o padrão do Paint, porque como é um programa que todo mundo tem, fica fácil de vocês verem. E como que a cor do Paint funciona do HSV? Olha só.
RGB, HSV, tá? Então, se eu pegar um verde, eu vou pegar um vermelho aqui, um azul aqui, ó, e coloco uma cor, no RGB ele é representado dessa forma, tá? Lembrando que, tá vendo que tem um valor alto aqui? No meu nunca vai aparecer 248. Por quê? Esses valores, para representar no sensor que a gente está usando aqui, ele divide tudo por 2. Então seria tudo dividido por 2, que apareceria aqui. E o HSV, pessoal, ele trabalha com valores até 200, ó. Basicamente, com de 0 a 240, né? 0 a 239 e tal. Então, de novo, isso dá mais que não dá mais que 127. Então, para não ter problema no meu sensor, o que eu faço também no HSV? Eu divido, deixa eu fechar isso aqui. Eu divido todos esses valores aqui por 2 também, tá? Então, quando você vê qualquer coisa aqui no HSV, que seja, em qualquer lugar, esses valores, lembrem que esses valores estarão divididos por 2 quando vocês forem trabalhar. Então, pega o valor, multiplica por 2, que vai dar exatamente o que o Paint está trabalhando aqui no questão do HSV. Então, é mais uma forma de vocês tentarem aí detectar cores de qualquer tipo, tá, no sensor. Então, a gente tem o RGB, o HSV, e os dois são sempre divididos por 2 os valores, beleza? Após isso, pessoal, nós temos esse número, que é meio que um teste também, para dizer a posição do robô. Se você precisar de uma linha, você precisar de saber se ele está no meio de uma demarcação, alguma coisa assim, você pode usar isso aqui para demarcar, para dizer mais ou menos onde que ele está. Isso também não pode ser 100%. O valor cresce de um lado, diminui do outro, e vocês podem fazer esse teste, tá? Esse 40 aqui é simplesmente a taxa de atualização do sensor. Esse sensor atualiza 40 vezes por segundo, é isso que a gente tem. É um valor muito bom, vocês não vão ter problema em usar isso para basicamente aplicação nenhuma, tá? 40 Hz, o Lego ele é lento, então é difícil ter um loop de qualquer programa que rode mais de 40 vezes. E esse 0 aqui não mexe nunca porque é um byte que sobrou. O algoritmo da Lego obriga a gente sempre a mandar 16, 32 valores por vez, e isso aqui, né, deu 31 valores e sobrou um zerinho ali. Se eu pensar no futuro alguma coisa, a gente pode incrementar, tá bom? Bem, é isso então. Espero que tenha explicado como é que o sensor funciona. Tá, só mais um detalhe legal aqui, ó. Esses LEDs, por que tem 2 LEDs, né? Por que eu tenho no sensor aqui 2 LEDs e não tem 3, tá bom? Isso ajuda a gente a identificar algumas situações curiosas, como vidro, espelho, né, reflexos e qualquer outra coisa. Então eu vou demonstrar para vocês aqui e rodar. Olha só, eu tenho aqui um ambiente reflexivo, tá? Para demonstrar. Então eu estou rodando ele ali, segurei ele no branco. O que acontece? Aqui ele tá os valores aí, tá vendo? Perto, tudo quase estourado, beleza. Agora, se vocês forem analisar, ó, tá no branco. O clear tá dando ali perto dos seus 60, 70, dependendo do sensor, né? Se eu colocar ele numa situação reflexiva, vamos lá, vamos botar aqui. Algo de errado não está certo. Tururu. Não deu certo não. Tá, não deu. Esse LED branco ele não ficou bom. A gente usava um LED vermelho, eu tentei alterar para o branco, mas o branco não tá legal para isso funcionar, tá? O LED vermelho vai funcionar melhor. Então eu vou ter que voltar pro LED vermelho. Eu não consigo nem mostrar que ele perdeu a função de parte reflexiva, infelizmente. Infelizmente não tá ajudando.
o LED branco, tem que ser o vermelho. Eu vou alterar para o vermelho e vou voltar no vídeo aqui e vou mostrar para vocês a diferença. Gente, o resto não vai fazer diferença, tá? Então assim, como eu falei, é protótipo, eu tava testando, tava com esse sensor que eu falei, vou gravar esse vídeo com esse sensor mesmo, mas o branco não funciona, tem que ser o vermelho mesmo. Então eu vou colocar o vermelho aqui para mostrar para vocês. Vamos lá, pessoal, e volta o cão arrependido. Troquei pelo vermelho, tá? Agora fica com LED vermelho. É o que a gente tá usando já, né? Eu tava fazendo o teste com branco e pra mim tinha meio que dado certo e eu tô querendo gravar esse vídeo, eu falei, vou gravar do jeito que tá e na hora, né, não funcionou. É bom pra vocês verem que realmente é protótipo. A gente tá chegando lá e vida que segue, tá? Mas o vermelho funciona. Qual que é o problema do vermelho? Esse sensor tem o modo 0 e o modo 1, que ele mostra simplesmente os valores brutos, sem calibração nenhuma. E se você tá com LED vermelho no chão, você zoa toda a questão de cor, né? Porque você vê tudo avermelhado, aí meio que esses modos não funcionam. Por isso que eu tô querendo arrumar um LED branco. O problema é que eu não achei LED branco direcional ainda, mas eu vou chegar lá, tá? Mas o que eu quero mostrar, ó? Reparem que no branco tá calibrado de novo, tá? Reparem que, ó, o clear deu perto dos 60, na casa dos 60, os 3, tá? Se eu jogar em alguma coisa espelhada ou reflexiva, olha o que acontece. O clear do meio que não tem um LED vermelho fica baixo e os outros ficam mais alto. Então dessa forma eu consigo saber que eu estou num ambiente espelhado, tá? Num espelho, qualquer outra coisa assim. Então basicamente o clear serve para isso nesse modo, tá? De espelho aqui, reflexão. Então é uma possibilidade para vocês usarem aí, que como o LED branco que eu estava usando não era direcional, estava com esse problema, tá? Então esse é o sensor. Vamos até analisar se no vermelho ele vai detectar as cores igual eu estava detectando antes. Ó, vou colocar aqui. Lembrando, esse algoritmo de cor não presta, não usem. 2, que é o vermelho. 1. Aí, ó, ele achou que isso é branco. Tá vendo? Não funcionou. Ó, já zoou, tá vendo? Modo cor, ó. Tá dizendo que é branco, meu irmão. Não é branco, mas ele tá dizendo. Aqui, ele não sabe o que é. E aqui ele está falando que é azul. Logo, evitem usar esse modo de algoritmo padrão, igual o Lego tem, que não presta. Aqui também ele também não detecta nada, ó, não sabe o que é. Beleza? Então façam as calibrações de vocês, que é o recomendado mesmo. Beleza? Então espero que isso tenha ficado claro. O vídeo ficou longo, infelizmente, porque é muita informação esse sensor, mas vai ajudar bastante aí a galera que está entrando nas equipes e tal, para não ter que ficar explicando toda vez para todo mundo. Beleza, galera? Um abraço.